Nas últimas eleições, eu fiquei assustado com a quantidade de igrejas e de pessoas das Forças Armadas que odiavam o PT e tudo que se referia às esquerdas em geral. Por Forças Armadas, também incluo as polícias militares. Eu fiquei me perguntando, mas por que será que isso acontece? O que tem nas esquerdas que irritam tanto instituições como igrejas e exército? Vamos discutir isso com mais detalhes? Talvez vocês tenham algo a acrescentar a essa discussão. Antes de começarmos essa conversa, deixe eu fazer 2 adendos. Primeiro, quando eu falo em Forças Armadas e igrejas, não estou me referindo a todas as pessoas que são militares ou religiosos, ok? E nem falando das instituições das Forças Armadas como um todo ou de todas as igrejas que existem. Eu estou me referindo apenas a uma parcela expressiva desses grupos. Em segundo lugar, não estou dizendo que todo mundo tenha que gostar da esquerda. Pelo contrário, vivemos em uma democracia e todos podem gostar ou não de qualquer coisa. No entanto, em muitos desses grupos, há um ódio que transcende o PT especificamente. Trata-se de quase uma birrinha de criança contra todos os partidos de esquerda em geral. Afinal, por que isso acontece? Uma primeira possível resposta talvez esteja na corrupção. Afinal, muitas pessoas do PT foram pegas em esquemas de corrupção. O problema desse argumento é que nos casos de corrupção do PT, em praticamente todos eles apareceram como participantes desses esquemas partidos de direita. Então por que não existe um ódio tão visceral contra o MDB e o PL também? Aliás, corrupção também tem nas Forças Armadas e nas igrejas. Em um avião da FAB, foi encontrado um avião com cocaína. Pastores evangélicos foram pegos em esquemas de corrupção no MEC. Inclusive, alguns desses casos sequer foram investigados e foi tudo abafado. Então assim, a suposta corrupção das esquerdas não tem fundamento, né? Uma segunda possível resposta para essa birra talvez seja a relação com o crime. Afinal, tem pessoas de esquerda que têm opiniões sobre a criminalidade com as quais eu também não concordo. Contudo, há igrejas evangélicas associadas com traficantes. Há militares que cometem vários crimes e sequer são punidos. Tamanho corporativismo da instituição. Também, o que mais tem por aí é cidadão de bem cometendo crimes. No final, fica bem difícil associar apenas o PT e as esquerdas ao crime. A criminalidade é um problema muito complexo da sociedade brasileira e atravessa várias questões. Não é, portanto, uma briga entre direita e esquerda, e esta é uma visão bem infantilizada de uma complexa realidade. Uma outra resposta para esse problema pode ser uma suposta pauta moral, como aborto ou questões ligadas a gênero. Apesar desta ser uma possível explicação para o lado das igrejas, isso não explica o porquê os militares e os policiais têm ojerias às esquerdas. Isso porque eles não são muito ligados a essas questões. Nesse ínterim, é possível que muitas religiões não gostem das esquerdas devido ao aspecto histórico mais ateísta do comunismo soviético, mas isso também não explica a birra dos militares, por exemplo. Aliás, a União Soviética, para quem não sabe, já até acabou. Enfim, há muitas respostas que explicam essa delicada relação de igrejas e forças armadas com as esquerdas em geral, mas eu gostaria de salientar um outro aspecto da discussão. Este se situa em uma camada muito profunda e filosófica, e que talvez não esteja tão evidente para a maioria das pessoas. Ao refletir sobre essa equação, concluí que, a despeito de várias causas possíveis, essa birra que algumas instituições têm com as esquerdas talvez esteja ligada a algo muito mais sutil. Trata-se do modo como diferentes pessoas enxergam e lidam com a realidade. Isso porque é nas esquerdas que se concentram as pessoas mais críticas da sociedade. É nelas que estão aqueles que questionam, propõem e repensam as estruturas vigentes. Já nas igrejas e nas Forças Armadas, o modo de se lidar com a realidade é justamente o oposto.
A natureza da ideologia que as igrejas difundem é essencialmente oposta à crítica e ao questionamento. Dogma não se discute e ovelha não pensa. Ela obedece e é mansa. Falando de forma genérica, pastores não parecem estar muito abertos ao contraditório. Em muitas igrejas, se você começa a questionar muito, ou você é expulso, ou é coagido e convidado a parar. Nas forças militares é a mesma coisa. A estrutura hierárquica é feita para ser obedecida e não para ser explicada, esclarecida ou questionada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A negação de uma ordem pode até levar à prisão. Vocês podem se perguntar: mas então você está querendo dizer que nas esquerdas estão as pessoas mais inteligentes da sociedade? Bem, claro que não é exatamente assim. Existem muitos bons pensadores no liberalismo, no conservadorismo e na social-democracia. No Brasil, eu pessoalmente não conheço nenhum, mas no estrangeiro há bons intelectuais ligados a estas correntes. Mas fato é que, enquanto grupo político, as pessoas mais críticas da sociedade, historicamente, sempre se concentraram à esquerda. E há uma explicação para isso. Mas antes, dá aquele like e se inscreve no canal, vai! Não custa nada e você ajuda a difundir o ceticismo. Do ponto de vista histórico, ao menos na Europa, aquilo que se convencionou chamar de direita sempre esteve ligado à ordem vigente. Isso significa que sempre fizeram parte dela a igreja, as forças armadas, a burguesia, os senhores feudais, etc. E quem está no topo da hierarquia não quer mudá-la. A ordem existe porque sim, e as coisas sempre foram dessa forma, logo não tem por que mudá-las. São essas forças ligadas à chamada tradição. Já nas esquerdas estavam aqueles que eram excluídos da sociedade. Estes eram os mais pobres, mas também intelectuais e artistas. E para mudar as coisas, era preciso pensar, ousar e questionar. É por isso que as universidades e o mundo da arte concentram muito mais pessoas de esquerda e de pensamento vanguardista do que em outros lugares. É porque é ali que eles têm um lugar para expressarem suas ideias. Ainda que isso não seja uma lei universal, em geral, esta equação tem se mostrado verdadeira na maioria das sociedades ocidentais. O ódio das forças armadas e das igrejas em geral contra as esquerdas, que às vezes chamamos de progressistas, talvez esteja no fato de que essas forças estimulam as pessoas a pensarem, a fazerem perguntas, a questionar e a propor uma outra realidade. E para quem obedece ordens e dogmas, este tipo de mentalidade sempre foi ameaçadora. Mas atenção, isso não significa que não haja mentes brilhantes e pensantes nas Forças Armadas e em várias igrejas. Claro que existe. No entanto, a estrutura sobre a qual a mentalidade do militarismo e da religiosidade foi erigida sempre teve muita desconfiança com relação às esquerdas e às academias e vice-versa. Se vocês repararem, até o jeito de falar é diferente entre militares e líderes religiosos em geral e acadêmicos. Na minha experiência pessoal, muitos milicos tendem a falar frases curtas e sem muitas elucubrações. Já vários líderes religiosos tendem a falar berrando, em forma de axiomas e verdades. Os acadêmicos e intelectuais, por sua vez, no entanto, apresentam uma maior tendência a elaborar mais o pensamento. Quando as coisas são porque sim, tal qual em muitas igrejas e nas forças militares, isso imprime nos seus partidários uma diferente forma de ver o mundo. Quando as coisas são, mas por que não? Isso movimenta o pensamento para outra direção. Tanto é que muita gente associa o ser de esquerda a ser uma pessoa crítica o tempo todo. Naturalmente, isso incomoda muito. As forças mais socialmente críticas e inovadoras quase sempre estiveram à esquerda. Por fim, posso estar errado neste pensamento, mas gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Esse foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias, e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo aqui é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista.
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também eu os convido a ver os vídeos mais antigos do canal. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!